Muita gente preocupada com o que pode acontecer com o Bitcoin agora no mês de setembro, e não é à toa. O mês de setembro é, historicamente, o pior mês para o Bitcoin. Historicamente, o Bitcoin cai nos meses de setembro, porém, nos meses seguintes, a gente tem meses de valorização. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E a preocupação que muita gente tem agora é uma preocupação mais voltada e pautada em curtíssimo prazo, mas deixando de lado o que pode acontecer nos meses seguintes. Fiz um vídeo falando sobre as minhas preocupações para mês de setembro, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que pode acontecer pós-mês de setembro, nos meses seguintes, que são os melhores meses para o Bitcoin, tá bom? Então vamos lá, que eu quero estar te mostrando aqui esse gráfico. Esse gráfico vai ser a pauta de hoje para o vídeo onde vamos observar o histórico pós-halving, histórico momento de halving, ano ali onde está acontecendo o halving, e entender o que acontece historicamente com o Bitcoin. Isso daqui mostra para a gente o que aconteceu em ciclos passados. Então, observar esse histórico é observar o que aconteceu com o ciclo de Bitcoin, anos onde a gente teve halving, anos no pós-halving também. Tá bom? Então vamos lá, que eu quero estar te mostrando aqui principalmente o que aconteceu lá atrás, 2016. E o nosso histórico, ele vai começar a partir de 2016, porque o primeiro halving vamos desconsiderar. Foi um momento de criação de Bitcoin, de descoberta, um momento onde estava se provando a sua funcionalidade, então a gente vai descartar o primeiro halving de Bitcoin. Vamos começar aqui com 2016. Em 2016, no ano de halving, a gente teve um ano até que positivo quando vamos olhar aqui no linear, observando o horizontal, observando aqui o que aconteceu mês após mês, janeiro, fevereiro, março, abril, a gente teve ali alguns fechamentos negativos, mas os fechamentos positivos foram bem grandes. Olha o que aconteceu no mês de junho, 27%, mês de maio, 18%, a gente teve 20% em fevereiro, era um ano de muita expectativa. O que aconteceu lá em 2020, onde a gente teve o terceiro halving de Bitcoin, também positivo, a gente teve meses com 34% de valorização, 24%, e a maioria dos meses foram positivos. A gente teve apenas 4 meses negativos para o ano de 2020. E o pós-halving é o que interessa para a gente, que vem depois. A gente teve um mês ou um ano ainda mais interessante, com meses com grandes valorizações, como aconteceu em fevereiro, como aconteceu em março, com 29% de valorização, julho com 18%, e assim ele veio seguindo com boas valorizações, finalizando o ciclo. O pós-halving, o ano depois do halving, é o momento onde o mercado encontra topo e inicia o ciclo de baixa. Então a gente tem um ano, o ano seguinte, o ano depois do pós-halving, é um ano com dois extremos. Um ano onde a gente tem muita valorização e depois muita depreciação ali quando inicia o bear market, tá? Então isso é muito importante a ser observado. Quando vamos observar o mês específico de setembro, a gente observa aqui que o mês de setembro é um mês bem negativo, com praticamente todos os meses fechando no negativo e apenas 3 fechando no positivo, sendo que o melhor mês de setembro foi um mês fechando ali com 6%. Para mercado cripto, 6% consideramos praticamente 0 a 0. Depois quero te levar lá no gráfico e te mostrar o que aconteceu aqui em 2016 e lá em 2020 também, nos ciclos passados para o mês de setembro. Mas, observando aqui o mês de setembro de forma linear, ano a ano, a gente vai observar isso. A gente vai observar que os meses foram praticamente todos negativos e os que foram positivos, os poucos que foram positivos, foi praticamente 0 a 0. Para mercado cripto, 2%, 3%, 6% no mês é praticamente nada. A gente considera 0 a 0. Mas observa o que acontece no mês seguinte, observando de forma linear, observando todo o mês de outubro para todos os anos. Veja que o mês de outubro foi o melhor mês da história do Bitcoin, com praticamente todos os anos fechando no positivo. Porém, não é um positivo de 2%, 3%. É um positivo ali com 14%, 40%, 27%, 39%, 28%. Ou seja, o mês de outubro é um mês bem positivo
E a maioria dos anos ele fechou verde, ele fechou no positivo com muita flutuação, com muita valorização. Então, o mês seguinte é o melhor mês da história do Bitcoin. Luiz, por que isso acontece? Primeiro, que a gente tem a recuperação do que aconteceu no mês de setembro. Segundo, que a gente tem a continuação do ciclo. Se mês de setembro fechou ruim, o ciclo continua sendo de alta. Então, ele vai dar continuidade no ciclo com um período de realização que aconteceu antes, que foi ali no mês de setembro. Ou seja, o mês de outubro é um momento inverso ao mês de setembro, porque ele vai continuar ou vai recuperar o que aconteceu aqui no mês de setembro, tá bom? Quando vamos observar em momentos de halving, momentos específicos, como aconteceu aqui em 2016, veja o que aconteceu em 2016 para o mês de setembro. Fechou no positivo, 6%. Considero 0 a 0 isso daqui, tá, pessoal? A gente não teve um positivo tão grande. 6% para o mês no Bitcoin, no mercado cripto, é pouca coisa. Então, a gente fechou no positivo, fechou verde, muito bom. Só que no ano seguinte, no próximo halving, a gente teve o mês de setembro fechando com menos 7%. E no pós-halving, com menos 7%, depois menos 3%. A gente teve aqui um mês positivo, mas depois mais um mês negativo, tá bom? Onde o mercado ficou amarrado, parado ou caindo no mês de setembro. Ou seja, o mês de setembro, durante o halving, a gente tem ali, ele fica no 0 a 0 entre um mês positivo e um mês negativo. Mas no pós-halving, quando a gente vai observar o que importa para a gente, que é quando o mercado está encontrando topo, ou seja, o que vai acontecer no mês seguinte, é isso daqui, olha só, 14% para o ano de 2016. Lá em 2020, a gente teve no mês seguinte 27%. Independente se o mês de setembro fechou no 0 a 0, fechou ganhando ou perdendo 6%, 7%. O que importa é o que veio depois, que foi uma flutuação bem positiva, com 14% para 2016, que foi o ano de halving, e depois no ano de 2020 com 27%. Porém, quando a gente vai dar continuidade nisso daqui, com mês de novembro, no mês de novembro de 2016, a gente teve 5%. O mercado ficou estagnado, ficou parado ali no mês de novembro. Só que no ano de 2020, no ciclo de 2020, a gente teve uma flutuação de 40%. Dezembro, 46%. 2016, 30%. Ou seja, depois do halving, depois do mês de setembro, no ano de halving, como a gente está tendo agora, 2024, a gente tem 3 meses consecutivos de alta e com muita alta, 27, 42, 46. No ano de 2016 foi 14, 5, depois 30. Depois a gente tem o ano seguinte, que seria o ano de pós-halving, que seria o início, o primeiro trimestre do ano de pós-halving, do ano seguinte. Agora a gente está em 2024, no pós-halving, primeiro trimestre, a gente está falando de janeiro, fevereiro de 2025. Ou seja, o que aconteceu lá em janeiro, fevereiro de 2017, com preço no 0 a 0, depois fevereiro, 23% de flutuação, de valorização. O que aconteceu lá no pós-halving do ciclo 2020 para 2021 foi 14%, depois mais 36%. O que eu quero mostrar aqui para você? Que o ano ele veio da seguinte forma: 2020 passou outubro, novembro, dezembro, janeiro de 2021 do ano seguinte e fevereiro do ano seguinte. Depois março. Março já é o final de ciclo ali, já é final do trimestre, então a gente está finalizando com uma boa flutuação. A gente passou meses consecutivos em alta. Ciclo passado, ciclo lá de 2016, a gente teve quase que a mesma coisa. A gente teve o mês de setembro, que fechou ali positivo. A gente não vai considerar que esse mês vai fechar positivo. Depois eu quero estar mostrando para você, tá? Mas depois a gente teve outubro positivo, novembro, dezembro com 30%. Depois a gente teve o pós-halving, o ano seguinte, 0 a 0. Ele fechou praticamente estagnado. Mas depois, fevereiro, a gente teve 23%. Março caiu um pouquinho, depois recuperou em abril, tá bom? Vamos ficar até primeiro trimestre aqui do ano seguinte. Se formos colocar como meta uma realização até primeiro trimestre do ano seguinte, a gente está falando que outubro, novembro, dezembro, historicamente foi com boa flutuação, boa valorização. Primeiro trimestre com mais flutuação e a gente teve as nossas realizações. A mesma coisa pode acontecer aqui para 2024. A gente está vendo o histórico, a gente está vendo aqui o que aconteceu no passado se repetindo e pode repetir 2024 com
setembro negativo, como a gente já está tendo aqui o mês de setembro negativo, com quase 1%. Depois a gente vê outubro, novembro, dezembro bem positivo, primeiro trimestre com janeiro, fevereiro e março também positivo. E é só isso que basta para o Bitcoin. Apenas 6 meses para ele buscar sua alta máxima histórica em 120, 130, 150%. Então, para você que está preocupado com o mês de setembro, é importante você observar o que aconteceu no passado. O mês de setembro foi ruim, de fato, trouxe um vídeo falando sobre isso. Mas os meses seguintes, como, por exemplo, outubro, novembro, dezembro, como te mostrei aqui, foram meses acima da média com a maior flutuação da história do Bitcoin. Quando a gente vai ver aqui o que aconteceu lá no passado, mês de setembro do ciclo de 2020, a gente teve ali o mês de agosto com uma flutuação positiva, mês seguinte, mês de setembro, flutuação bem negativa, a queda para o mês de setembro que aconteceu lá no ciclo passado. Mas observe o que aconteceu no ciclo de 2016. No ciclo de 2016 a gente teve o inverso acontecendo. E é o que está aparecendo com o ciclo atual. A gente teve o mês de agosto em queda, uma queda que chegou a aproximadamente 25%. Mês de setembro, que foi aquele mês que fechou no 6%, foi um mês que fechou no positivo, com recuperação do mês de agosto. Com esse padrão aqui que foi formado no mês de agosto. Veja o que está acontecendo no ciclo atual. No momento em que estamos passando com o mês de agosto, fechando com candle idêntico, o mesmo candle que fechou lá em 2016, está fechando agora. E agora o mês de setembro, por mais que a gente tenha um mês de queda para esse mês, para o mês de setembro, ele venha buscar 52, 53 mil dólares por unidade. O mês de outubro, já sabemos que é um mês de continuação de tendência, um mês de recuperação, vai recuperar o que aconteceu em agosto e em setembro. E talvez esse mês seja o mês que aconteça a mesma coisa que aconteceu lá no ciclo de 2016, porque o padrão anterior, o padrão do gráfico do mês de agosto é idêntico ao que aconteceu no mês de agosto do ano de 2016. E ele venha para tentar recuperar e toda a queda que estava reservada para setembro desse ano já tenha acontecido em agosto, com uma queda aqui de aproximadamente 23%, uma queda bem próxima do que aconteceu lá no ano de 2016. E esse mês seja um mês de recuperação com a valorização ali de 4 a 5%, e depois outubro, novembro e dezembro seja a continuação de ciclo para o mercado buscar 150, 160% em maio, junho de 2025, tá bom? Então, esses são os detalhes importantes a serem observados aí para o ciclo e para também o mês de setembro. Muita gente com medo do mês de setembro. Fiz um vídeo falando sobre as minhas preocupações que pode acontecer no mês de setembro, porque historicamente é um mês ruim quando a gente observa no linear, quando a gente observa ali ano a ano, os meses de setembro fecharam no negativo, só que poucas pessoas estão observando o que acontece depois. Depois a gente passa por 3 meses no positivo. Depois a gente tem o ciclo de alta dando continuidade. Depois a gente tem as maiores flutuações e as maiores valorizações, observando o histórico do Bitcoin. Tá bom? Era isso que eu queria trazer aqui para você no vídeo de hoje. Espero que o vídeo tenha te ajudado aí de alguma forma. Se te ajudou, deixa o like, isso ajuda demais o canal, e se inscreve aí também, porque eu estou aqui todos os dias para trazer conteúdos como esse, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!